Olá, pessoal! Eu sou a professora Cibele Gemal, estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre a língua inglesa. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem de saúde, segurança em casa, tá? E também espero que vocês não tenham desanimado dos estudos aí durante essa quarentena. Vamos seguir em frente com foco total, beleza? Seguinte, hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre o módulo 13, tá? Sobre o que vai falar esse módulo 13, galera? Ele vai falar aí sobre as expressões would like e would love, que são expressões muito comuns, muito utilizadas aí na língua inglesa. E além disso, nós vamos introduzir, apresentar para vocês também o vocabulário relacionado a leisure activities. O que seriam essas leisure activities? Seriam atividades ligadas ao lazer. Então, for example, go to the movies, ir ao cinema, listen to music, escutar música, watch TV, né, assistir TV. Então, são palavras, são atividades aí ligadas ao lazer. E é esse vocabulário que vocês vão aprender, vão trabalhar aí nesse módulo 13, ok? Vamos lá? Bom, o módulo 13, ele começa, né, assim como muitos outros módulos, com um diálogo. E para entender esse diálogo, primeiro, preciso que vocês prestem bastante atenção, né? Deem uma lida nele, né? E aí eu tenho dois personagens aí, eu tenho a Bia e eu tenho a Rosa, tá? E eu tenho palavras que te sugerem aí, né, sobre o que esse diálogo está trabalhando, sobre o que elas estão falando. Né? Tem palavras como, olha aí o glossário de vocês, tá? Palavras como party, que significa festa, address, que significa endereço, see you there, que é uma expressão que significa assim, ó, vejo você por lá, tá bom? O título do seu diálogo é Would you like to come? Would you like to come? Então, será que com essas palavras e com esse título aí, vocês conseguem entender sobre o que elas estão conversando? Observem aí também, né, que nós temos festa, endereço, nós temos um horário, né? Então, vamos focar aqui nessas duas frases aí da Bia, tá? A Bia diz o seguinte, We are throwing a party tonight. Would you like to come? O que vocês acham que significa aí essa expressão would like, né? Então, vamos ver a tradução. Vamos dar uma festa hoje à noite. Você gostaria de vir? É por isso que ela estava falando aí o endereço, né? O horário, see you there, vejo você lá. Muito bem. Nós vamos utilizar a expressão aí would like para oferecer ou sugerir algo, tá? Então, é essa utilização aí dessa expressão. Would you like to come? Would you like to go to the movies? Você gostaria de ir ao cinema? Tá? Então, sempre aí para oferecer ou sugerir algo, tá certo? Agora, vocês poderiam falar assim, poxa, professora, mas na língua inglesa nós temos o verbo want, né? Que é o verbo querer. No português, nós utilizamos muito ele, né? Você quer ir ao cinema? Você quer vir para a festa hoje? Você quer assistir TV? Né? Então, por que a gente não pode simplesmente, né, na língua inglesa também utilizar ele? Bom, é até possível, né? Que como vocês podem observar aí na segunda frase, do you want to come? Né? Você estaria falando aí, você quer vir? Porém, nós temos uma diferença entre essa frase e a frase would you like to come? O que vocês acham? Você gostaria de vir? Você quer vir? Qual você acha que seria a diferença? Bom, a diferença é que o would like é uma forma mais educada do que o want para você oferecer ou sugerir algo, tá? É essa a diferença. Então, sempre prefiram aí utilizar would like, que vai soar aí um pouquinho mais educado, beleza? Bom, nós vamos conversar então agora, né, sobre as estruturas afirmativa, negativa e interrogativa. Como é que eu vou construir frases aí com essa expressão would like, tá? Seguinte, vamos começar aí pela forma afirmativa, tá? Na sua forma afirmativa, você vai ter o seguinte, example. She would like to study English tonight. Né? Então, ela gostaria de estudar inglês hoje à noite.
Quem gostaria de estudar inglês hoje à noite? She, ela. Então, she seria aí o sujeito da minha frase, né? Após o sujeito é onde eu vou encaixar aí a minha expressão, que dá essa ideia de oferecimento, né? De sugestão, que é o would like. Só que essa expressão sozinha, né? Ela não faz sentido aí sem um verbo principal. Ela não faz sentido sem a atividade que você está sugerindo, né? Ou sobre essa coisa que você está oferecendo. Então, você precisa aí combinar com, né, um verbo no infinitivo, tá? É muito importante que vocês entendam que com essa expressão, que nesse tipo de frase, vocês vão utilizar aí a forma infinitiva do verbo, tá? Além disso, como vocês podem observar aí, eu tenho uma palavrinha, uma partícula que vai ligar aí a expressão would like e o meu verbo principal, que é, nesse caso aqui, o study. Que palavra foi essa? Foi o to. Esse to precisa sempre estar presente quando você for aí completar essa ideia de sugerir ou oferecer com uma ação, com uma atividade, ok? Com um verbo. Então, relembrando, toda vez que você for combinar would like com um verbo, é necessário que você una os dois com o to. E o restante aí é o complemento da minha frase, né? Que nesse caso aí é o objeto do meu verbo. Então, ela gostaria de estudar inglês hoje à noite. Ela é o meu sujeito. Would like, essa expressão que vai dar a ideia de, né, de sugestão. To study é o meu verbo, é a ação que eu estou sugerindo, né? E English tonight é o objeto do meu verbo. Estudar o quê? Né? Quando? Beleza? E aí, vamos ver aí um próximo exemplo, né? She would like to play basketball, alright? Então, mais uma vez, nós temos as mesmas posições, tá? She, que é o meu sujeito. Quem gostaria de jogar basquete, né? Quem gostaria de jogar basquete? She, ela. Would like, que é a expressão que vai dar essa ideia de sugestão, ok? Ela gostaria de quê? Preciso aí de um complemento para essa sugestão, né? De uma ação. Então, to play, de jogar. Jogar o quê? Qual é o meu complemento? Qual é o objeto do meu verbo? Basketball, basquete. Beleza? Então, nas frases afirmativas, nós vamos ter aí essa posição, essa sequência de posição aí das minhas palavras. Certo? Bom, outra coisa que vocês precisam prestar bastante atenção, so pay attention, right? É que existe na sua forma afirmativa uma possibilidade de você contrair aí essa palavra would, tá? Essa contração seria feita com, né, o símbolo aí, o apóstrofo e o D. Então, toda vez que vocês baterem o olho nesse tipo de contração, vocês já sabem que é o would que está contraído aí. As contrações, como vocês têm visto aí, são muito comuns na língua inglesa. Elas são utilizadas tanto para vocês escreverem ou falarem mais rápido, tá? Ela aí é uma técnica principalmente utilizada mais na fala, ok? Para você, ser mais rápido, falar mais rápido. Ok? Então, uma frase que seria, né, lá no nosso exemplo das frases afirmativas. I would like to play basketball. Aqui fica I'd like to play basketball. Uma frase que seria I would like to study English, na contração, para você falar mais rápido, ficaria I'd like to study English, ok? E aí a apostila de vocês, daí todas as possibilidades, né, de contração. Né? Então, quando vocês baterem o olho, né, numa frase you'd like to play basketball, vocês já sabem que é esse would, né? Seria a contração de you e would, certo? Então, estudem isso aí, né, para não causar confusão na hora que vocês estiverem lendo o texto, né, na hora que vocês estiverem fazendo aí um exercício, tá? Bom,
Vamos lá, então. Vamos seguir em frente e vamos falar agora sobre as formas negativas. Como é que eu vou construir aí uma frase negativa, né? Como é que eu vou sugerir, né? Ou oferecer algo aí de uma forma negativa, tá? Bom, o que vai acontecer? Vocês não vão precisar acrescentar aí um verbo auxiliar para construir negativa, tá? Quem vai fazer esse trabalho aí vai ser o próprio would, ok? Que é o que a gente chama na língua inglesa de verbo modal. Então, não precisa acrescentar nenhuma outra palavra a não ser o not, né? Esse not você vai encaixar em qualquer lugar da sua frase? Não. Vocês sabem que ele tem uma posição aí, né? A posição do seu not nesse tipo de frase vai ser sempre depois do would, tá certo? Então, she would not like to study English tonight. Ela não gostaria de estudar inglês hoje à noite, ok? Porém, mais uma vez, é possível, né, uma contração entre a palavrinha would e esse seu sentido aí, nessa sua palavra que dá o sentido de negação, que é o not. Então, would mais not fica wouldn't. Então, uma frase que seria she would not like to study English tonight, ok? Vocês podem contrair isso aí e ficar she wouldn't like to study English tonight. Percebem que a gente fala mais rápido, né? É para isso que serve a contração. E aí, então, vamos observar, vamos analisar como seria aí a posição das suas palavras. Ficaria sujeito. Quem é o sujeito da minha frase? Quem não gostaria de estudar inglês hoje à noite? She, ela, ok? Wouldn't like, né? Que vai ser a expressão aí que vai dar essa ideia de não gostaria, ok? Ela não gostaria de fazer o quê? De study, de estudar, né? Que é a minha ação. É isso aí que eu estou sugerindo. E o complemento do meu verbo, que é English tonight, ok? Vamos ver aquele outro nosso exemplo, como que ficaria, ó. She wouldn't like to play basketball. Mais uma vez, esse wouldn't seria a contração entre would e o not, tá bom? Então, ó, quem não gostaria de jogar basquete hoje à noite? She. She é o sujeito da minha frase, ela. Ela não gostaria, wouldn't like, ok? Que vai ser a expressão que vai dar essa ideia aí de não gostaria. De fazer o quê? To play, né? De jogar, que é o meu verbo, é a minha ação, ok? Jogar o quê? Basketball, basquete, ok? Que seria aí o objeto do meu verbo, tá? Então, é assim que você vai formar, né, as suas frases negativas. Basta você acrescentar o not na posição aí. Qual é a posição? Entre a palavrinha would e a palavra like, ok? Lembrando que eu posso contrair esse would not por wouldn't, certo? Ok? Bom, lembrando também que vocês não vão precisar acrescentar um verbo auxiliar, nada disso, ok? É o would que vai fazer esse trabalho. Seguindo em frente, vamos conversar agora sobre as formas interrogativas, né? Como é que eu posso construir uma pergunta utilizando essa expressão, né? Que foi o caso lá da Bia. Lembra da pergunta que ela fez? Would you like to come? Né? Lembra que ela sugeriu dessa forma? Ah, então já sei que para fazer uma pergunta, né? Eu devo posicionar aí esse would lá na frente da minha frase, né? E quando eu digo lá na frente da minha frase, vocês têm que lembrar que esse lá na frente é sempre antes do sujeito. Vai ser sempre essa posição aí que ele vai assumir, tá? Antes do sujeito. Então, basta você fazer essa inversão, tá? Inverter aí o would com she. Então, a sua frase ficará dessa forma aí que vocês estão vendo aí no slide, né? Would she like to study English tonight? Lembra como era a minha frase afirmativa? She would like to study English tonight. Para transformar isso aí em interrogativa, o que eu fiz? Inverti, né? Inverti quem? Would com she, né? Inverti aí o would com o meu sujeito. Então, eu tenho a seguinte ordem. Would, né? Sujeito, ela, like to study English tonight.
Lembrando, né, que entre esse like, entre esse seu verbo principal, né, você ainda precisa utilizar o to, certo? No outro exemplo, eu tenho a mesma estrutura, né? Would she like to play basketball? Trouxe aí mais uma vez o meu would para frente do sujeito da minha frase, tá? Então, para você transformar as frases com essa expressão aí, né, em frases interrogativas, em perguntas, basta você inverter, tá? Sujeito com o modal would. Então, galera, nessa transformação de afirmativa, negativa, interrogativa, o would aí, né, vai ser a sua palavra que vai dar todo esse sentido, é a palavra mais importante, né? É a partir dele que você vai identificar se é afirmativa, se é negativa, se é interrogativa, tá certo? Bom, vamos seguir em frente? Bom, olha só. Vamos observar novamente aí, tá, o diálogo lá do comecinho da unidade. I'm great. By the way, we are throwing a party tonight. Would you like to come? Agora vocês já sabem aí, né, que a Bia ela estava fazendo uma sugestão. Ela estava aí oferecendo aí, né, fazendo uma sugestão aí para Rosa e para festa também, que ia ser lá na casa da Bia, tá? E a Rosa, ela responde o seguinte: Sure, I would love to go. At what time? O que vocês acham, né? A Rosa, ela aceitou ou ela não aceitou o convite? Eu acho que essa palavra love aí, né, dá a entender que você vai utilizar essa expressão para aceitar, para você demonstrar aí entusiasmo, ok? Em relação a esse convite, em relação a essa sugestão, tá? Como, né, você demonstra isso, né, entusiasmo, ela é mais comum aí nas frases afirmativas, né? Por quê? Porque você justamente vai utilizar ela para responder a um convite, para responder a uma sugestão. Por isso, tá, que a gente vai trabalhar aí com essa expressão somente nas frases afirmativas, quando você estiver respondendo ou expressando algo que você adoraria ou amaria fazer. Ok? So, for example, I would love to go to the USA next year. Eu amaria, eu adoraria ir para os Estados Unidos ano que vem. Tá ok? Bom, e aí nós vamos contextualizar aí, né, toda essa gramática que vocês aprenderam hoje com o vocabulário, né, pertinente aí a essa unidade, que, como eu já falei lá no comecinho da nossa aula, é o vocabulário de leisure activities, certo? Então, o que nós vamos ter aí? Vamos pegar lá aquela frase da Bia. Would you like to come? Would you like to come? Eu já sei que esse would like é o que dá a ideia de sugestão. Agora, vamos substituir esse verbo come por outras atividades, né? Então, vamos imaginar que a Bia pergunte assim: Would you like to play basketball? Você gostaria de quê? De jogar basquete? E a Rosa, né, ela responde assim: Sure, I'd love to. Ok? Então, play basketball, né? É sugestivo, né? Porque é uma palavrinha bem parecida aí com o que a gente usa no português, que é basquete, ok? Então, nós temos aí a imagem. Se vocês não recordarem a apostila de vocês, tem todas essas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Representando qual seria aí essa leisure activity, né? Lembrando, mais uma vez, tá? Quando a Rosa responde, vocês podem falar Sure, I would love to, or Sure, I'd love to. Ok? Esse, né, desenho aí, ele é a contração do would. Então, vocês podem utilizar tanto para a expressão would like, quanto para a expressão would love. Vamos para a próxima leisure activity? Seguinte, would you like to go dancing? Então o que a Bia quer saber? O que a Bia está convidando ou sugerindo aí a Rosa? Se ela gostaria aí, ó, de ir dançar, como demonstra aí essa imagem, ok? E a Rosa responde, that's a great idea, tá? Então, go dancing significa ir dançar. E agora eu quero chamar a atenção de vocês que não é necessário que vocês sempre respondam, né, com I would love to.
Existem outras possibilidades de resposta aqui, né? Aqui a Rosa, ela disse, that's a great idea. Ela disse que é uma ótima ideia, ou seja, concordamos. Vamos para a próxima leisure activity. Seguinte, would you like to go fishing? Would you like to go fishing? O que a Bia está sugerindo aí? Ela está sugerindo, né, ir pescar. Olha essas duas imagens aí. Go fishing, né? E a Rosa responde, sure, I'd love to, ok? Quando a teacher fizer a pergunta da Bia, né, tentem responder aí também, né? Qual seria a resposta de vocês? Será que seria a mesma coisa que a Rosa? A da teacher não seria, não. Would you like to go fishing? Ir pescar? A teacher não gosta, não, ok? Então, como é que eu poderia falar, como é que eu poderia recusar esse convite? Vamos ver aí com a próxima atividade, tá? Would you like to go swimming? Go swimming, ó, é nadar, ok? Então, você gostaria de ir nadar? Foi isso que a Bia sugeriu. A Rosa, ela não tá muito afim, não, né? Que nem a teacher não estava afim lá de ir pescar, tá? Então, a Rosa poderia responder, no, I don't think so. Acho que não, tá? Então, até agora a gente viu 3 possibilidades aí de vocês responderem. Yes, I would love to. Lembrando que representa aí entusiasmo. Uhul! Oh, that's a great idea. Que ótima ideia. Como é que vocês poderiam recusar esse convite? No, I don't think so. Okay? Now, would you like to ride a bicycle? O que seria esse ride a bicycle, né? Seria andar de bicicleta, ok? So, would you like to ride a bicycle? Você gostaria de andar de bicicleta? A Rosa aceitou. Sure, I'd love to. Sure, I'd love to, ok? Então, vocês podem utilizar esse verbo ride, galera, para todas as vezes que vocês forem expressar que vocês estão andando, né, em alguma coisa. A bicycle, uma bicicleta, ride a horse, né, que é em cima do cavalo, ok? So, ride a bicycle. Que leisure activity seria essa? Andar de bicicleta, tá? Would you like to go kayaking? No, I don't think so. Ok? O que seria aí esse go kayaking? Seria andar de caiaque, né? Tem algumas palavras que são bem próximas com o que a gente utiliza aí no português, então é bem sugestivo, mas aí a gente tem a imagem também, né? A teacher também responderia, no, I don't think so. Right? Esse aí muita gente gosta, né? Só que agora não é possível durante a quarentena, né? Então a Bia pergunta assim, would you like to have a barbecue? Would you like to have a barbecue? Ok? Nesse sentido, ela perguntaria, você gostaria, né, de ir para um churrasco, de fazer um churrasco, de participar de um churrasco? A Rosa aqui respondeu, sure, I'd love to. Mas eu tenho certeza que vocês, nesse momento de quarentena, responderiam assim, no, I don't think so, né? Muito bem. Então, have a barbecue, né? Tem esse sentido de fazer um churrasco, né? Dar um churrasco, beleza? Ok? Bem comum aqui em Brasil, right? Bom, e aí nós temos todo esse vocabulary, ok? Relacionado a leisure activities, ok? Esse vocabulary vocês vão encontrar lá, né, no comecinho da unidade. A teacher inverteu para vocês contextualizarem aí esse vocabulário dentro da gramática que a gente aprendeu, né? Utilizando as expressões would like e would love, certo? Mas é bom que vocês tenham todos eles, todas essas possibilidades aí em mente, tá? Então, nós temos o verbo have, watch, through, play, go, listen, read, write, ok? Então, lá quando a gente disse assim, would you like to go dancing? Eu poderia substituir o dancing por out with friends. So, would you like to go out with friends? Ok? Quando a gente disse lá, would you like to ride a bicycle? Vocês poderiam substituir bicycle, né, por a horse, como a Beyoncé está fazendo aí, né? Would you like to ride a horse? Right?
quando falamos, né? E aí eu tenho outras possibilidades. Would you like to watch? Ok? Watch seria o verbo assistir. Would you like to watch a soccer game? Would you like to watch a movie? Né? Você gostaria de assistir um jogo de futebol, um filme? Would you like to watch Netflix? Right? Would you like to play volleyball? Would you like to play cards? Né? Você gostaria de jogar cartas? Would you like to listen to music? Ok, listen to music é o que o Bart está fazendo aí, escutar música. Né? Então, qual é a minha sugestão? Qual é o convite? Você gostaria de escutar música? Ok? Beleza? Now, pay attention, guys. A teacher trouxe aí para vocês, tá? Como modelo de exercício para que a gente possa praticar juntos, tá? O exercise da page 436 e o número dele é o número 3, tá? Esse exercise é justamente da seção exercises, tá? Não é do grammar in context, nem do further practice, ok? É da seção exercises, tá? E o que nós temos aí? Ele pede aí nesse número 3, tá? Para que vocês façam perguntas para as respostas abaixo, tá? Então, vamos lá na letra A. Qual seria a minha resposta? Eu tenho a seguinte resposta. I'd like to live em São Paulo. São Paulo is a city, ok? Pode ser a cidade, o estado, enfim. E live é o verbo morar, ok? Então, eu tenho o seguinte. I'd like to live em São Paulo, tá? O que vocês acham que a pessoa perguntou, né? Where would you like to live? Onde você gostaria de morar? Tá? E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para a importância dos pronomes interrogativos da língua inglesa, ok? É mega importante que vocês tenham aí, né, em mente o sentido de palavras como where, que é onde, what, que é o que, o qual, when, que é quando, ok? Essas palavras vocês vão utilizar aí pelo resto, né, da vida de vocês, tanto para fazer exercícios de gramática ou exercícios de interpretação de texto, são palavrinhas extremamente importantes, ok? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, por mais que vocês tenham utilizado esse where, né, para que a resposta seja compatível, ok? Então, né, I'd like to live em São Paulo. Eu gostaria de morar em São Paulo. Na minha pergunta, eu precisaria ter, né, onde, ok? Porque eu dei um lugar na resposta. Então, por mais que vocês tenham utilizado aí essa palavrinha where, o would permaneceu na frente do sujeito, tá bom? Então, where would you like to live? Onde você gostaria de morar? I'd like to live em São Paulo, tá? Aí, na letter B, é uma pergunta que pode ser muito ampla, porque a resposta foi yes, I'd love to. Sim, eu adoraria, eu amaria. Então, vocês poderiam perguntar em relação a qualquer atividade, né? Would you like to listen to music? Mas aí vocês poderiam substituir esse listen to music to go swimming. Would you like to go swimming? Would you like to have a barbecue? Would you like to go dancing? Ok? Então, vocês poderiam perguntar em relação a qualquer activity, ok? Tentem só utilizar aí uma leisure activity, tá? Para a gente praticar aí o vocabulário do módulo 13. Na letter C, he'd love to travel to Japan, ok? He'd love to travel to Japan. Now, ele adoraria viajar para o Japão. Ok? Mais uma vez, eu dei a resposta aí, ó, com um lugar. Ou seja, né, na minha pergunta, eu tenho que ter algo relacionado aí, né, aonde, a lugar também. Nós vamos ter uma outra possibilidade, tá? Mas eu acho que essa seria a forma mais tranquila de vocês raciocinarem, tá? Então, eu trouxe duas possibilidades para vocês, né? Where would he like to travel, né? Para onde ele gostaria de viajar? Ou a outra possibilidade, né, seria vocês perguntarem o que ele gostaria de fazer ano que vem, next month. So, what would he like to do next year? Ok? Galera,
lembrem, né? Se vocês estiverem com dificuldades de formular perguntas, lembrem que você tem aquela ordem lá que a teacher estruturou para vocês na interrogative form, ok? Que é a ordem que vocês vão ver aí em todas essas perguntas que a gente já fez até agora, né? Que é would, sujeito, like, verbo. Would, sujeito, like, verbo. Apenas eu acrescentei em alguns momentos, né, um pronome interrogativo para dar sentido, para que a minha resposta seja compatível, tá? E por último também, é uma pergunta aberta, tá? Então vocês poderiam perguntar aí sobre qualquer leisure activity, ok? So, would you like to go fishing? Would you like to go dancing? Would you like to listen to music? Aqui nesse caso a pessoa está recusando. No, she wouldn't. Ok? No, I wouldn't. Alright? Ok? Beleza? So, guys, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Qualquer coisa vocês podem rever, podem pausar lá na forma interrogativa, tá certo? Vejo vocês em breve. Um grande beijo, tá? E se cuidem, ok? Bye, bye.